Nós que devemos ficar à espera de Deus e não o contrário, Deus esperando que a gente se mova. Muitas vezes o Senhor nos dá a direção para fazer algumas coisas e a gente procrastina, enrola e Deus fica esperando então que a gente se posicione, que a gente se mova, que a gente obedeça. Quando na verdade nós deveríamos estar adiantados com aquilo que Ele nos pediu, com a nossa parte pronta e realizada. E aí, só à espera de Deus daquilo que Ele fará. Porque se nós estamos com o que Deus falou pronto, alinhado com aquilo que Ele já falou para fazer, nós ficamos então esperando que Ele dê o próximo passo. Ele pode nos dar o próximo passo. Qual é a continuidade daquilo que Ele já disse? Mas e se nós não fazemos? E se o Senhor vem e diz algo para você fazer e você não faz? Você procrastina? E um dia faz um pouco, outro dia faz outro, e Deus não pode te dar o próximo passo. O que você vai fazer depois daquilo se você não fez nem o que Ele te deu? Ele nem pode te dar mais, Ele nem pode estender os seus limites, nem pode estender as fronteiras daquilo que você está fazendo se você não realizar aquilo que Ele já pôs na sua mão para fazer. E muitas vezes a gente distrai com tantas coisas e fica enrolando. E nós não fazemos isso com os homens, não fazemos isso com os outros. Porque se alguém pede algo para nós, a gente tenta realizar o mais rápido possível. Se é trabalho, a gente é fiel ao horário, é fiel às regras, a gente, sabe, a gente é eficaz naquilo que a gente realiza. Mas quando é com Deus, a gente enrola. Muitas vezes procrastinamos, não vamos. Às vezes tem algo que a gente julga que é mais urgente, a gente já coloca ali no lugar daquilo que Deus pediu para fazer, sabe? E fica procrastinando, deixando para amanhã, deixando para outro dia. Porque não sei se na nossa cabeça entra a ideia de que Deus não vai cobrar, ou que Deus entende, ou é porque a gente não vê Deus e a gente não se cobra, não se exige, não se esforça. Eu não sei o que acontece com a gente como ser humanos, que nós tratamos Deus como se não enxergando quem de fato Ele é, sabe? Essa soberania, essa posição de um Deus tão poderoso, tão forte, tão leal. E aí a gente coloca Ele para esperar a gente fazer algo que Ele já falou, para esperar a gente mudar algo que Ele já mostrou, sabe? Deus diz para você, pede para Deus algo e Ele te diz, muda isso, você precisa mudar isso. E a gente um dia erra, um dia desiste, um dia procrastina e a gente não muda, a gente continua e acho que Deus fica olhando assim pensando, cara, quando essa pessoa vai crescer? Quando essa pessoa vai entender que ela precisa se mover, que se ela não se mover não vai mudar nada na vida dela. E é o que acontece com a gente às vezes se distrai tanto que não percebemos que se nós não nos movermos, se nós não tivermos uma fé ativa, não vai mudar nada na nossa vida, não vai mudar nada na nossa casa. Então, a gente precisa abrir os olhos para essa questão da negligência, da fidelidade, porque a fidelidade também diz respeito a cumprir aquilo que o Senhor disse para fazer, para mudar, para realizar. Quem sabe o Senhor, eu não sei, te disse para fazer uma faculdade e você está enrolando. Quem sabe o Senhor disse para você estudar inglês e você fica com preguiça, até tem a oportunidade e está enrolando. Como você vai viver o próximo passo? Como você vai viver o propósito de Deus se você não estiver pronta? Você precisa se preparar para o propósito, para aquilo que Deus já sinalizou. Você precisa fazer aquilo. Quem sabe você tem pedido para o Senhor algo a respeito do seu casamento. E Deus te deu algumas orientações que você precisa mudar, porque quando você mudar, vai ter um resultado no seu casamento, a partir da sua mudança. Como Deus vai dar esse resultado se você não fazer o que Ele te pediu? Porque não é tudo sobre o que Deus vai fazer. Ele espera que a gente coopere com a nossa parte. Ele espera que a gente dê uma resposta para Ele, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele espera de nós. Não só acerca de fazer, de servir, de obras, mas de posicionamento, de mudança, sabe? Quem sabe o Senhor está chamando você para ler mais a Bíblia. E aí você lê hoje, aí amanhã você se distrai, liga a televisão, passa o dia na TV. Aí tá, passou um dia, ai Senhor, perdão, amanhã eu vou ler. E aí você não lê de novo. E o Senhor tem coisas que Ele deseja revelar para você, mas você não vai ler a Bíblia. O Senhor tem coisas que Ele quer te mostrar, mas você não vai ler a Bíblia. Porque todos os dias você procrastina aquilo que Ele está, de repente até pondo
queimar no teu coração. Muitas vezes eu vivi experiências de Deus colocar coisas, desejos no meu coração, e eu ficava empurrando, até para escrever, por exemplo. Eu estou escrevendo algumas coisas que o Senhor tem me dado direção, e eu já passei por isso de ficar dias assim, hoje tô com preguiça, hoje eu não quero, não tô animada, tá passando tal coisa na TV, tem um compromisso, e vai empurrando e sempre colocando Deus em segundo lugar. Até que eu tomei a decisão, falei, não, eu vou terminar isso, eu vou terminar, não importa que vai ficar guardado. Porque às vezes você vai fazer algo que você não vai ver resultado e fruto agora. Você vai fazer e aquilo vai ficar como uma semente, plantada esperando o tempo certo. Só que como eu comecei esse vídeo, Deus não deveria ter que esperar a gente, mas sim a gente esperar por Deus. A gente planta a semente e espera Deus fazer. Essa que é a organização perfeita, é nós esperarmos Deus fazer e não Deus ficar o tempo todo esperando que a gente faça. Então aí a gente planta semente, a gente rega a semente, mas quem vai dar o crescimento no tempo oportuno é Deus. É Ele que vem com o crescimento daquilo que você está fazendo, daquilo que você está realizando, daquilo que você está se transformando, mudando. Tudo que você está projetando e você está tendo uma fé ativa, o crescimento vai vir da parte de Deus, os frutos vai vir da parte de Deus, no tempo oportuno. Mas esse tempo oportuno, você vai ficar à espera desse tempo chegar. Você vai ficar à espera com tudo pronto, com relação àquilo que o Senhor te pediu. Você vai fazer e vai ficar pronta esperando aí o tempo de Deus, que daí o tempo de Deus vai acontecer segundo a vontade dele. Agora você já pensou, Deus te pede algo, você não faz. E aí Deus espera você fazer. De repente vence o tempo que Deus gostaria de realizar e você ainda não fez. Quem é que está atrasado? É Deus? Ou somos nós? Somos nós que atrasamos ou é Deus que atrasa? Porque Deus é perfeito em tudo. Deus já estabeleceu um tempo para cumprir, quem sabe, o teu chamado, o teu propósito. Ele já tem um tempo estabelecido para realizar aquilo na sua vida. Aí você não cumpre a sua parte. Como Deus vai fazer a parte dele? Se o poder está todo nas mãos dele. Se é ele que faz crescer. Se é ele que realiza. Mas e se você não plantou essa semente? Como ele vai fazer a semente crescer se você não plantar essa semente? Como ele pode restaurar o teu casamento se você não obedecer nas orientações que ele te deu? Se você não cumpriu o que ele falou? Porque ele vem e fala algo, aí você não faz, mas espera que ele faça? Sem que você coopere com aquilo que ele está fazendo, com a obra que ele está fazendo? Então, eu queria trazer esse vídeo hoje para você refletir, assim como eu tenho refletido, porque eu confesso, eu sofro muito com a procrastinação. Eu tenho muita dificuldade de manter uma rotina, manter uma disciplina, já tentei muitas coisas, mas eu não desisto. E esse é o ponto. Você não pode desistir. Se você é uma pessoa procrastinadora, você não pode desistir. Você precisa buscar ajuda em tudo que for possível. Ouça pessoas sobre esse assunto para que aquilo vai criando vida dentro de você e crie dentro de você uma convicção de que é necessário que haja disciplina, que haja rotina, que haja diligência. E é isso que eu tenho buscado, sabe? Tenho aplicado na minha vida. Tenho buscado todos os dias seguir o plano de Deus e fazer aquilo que Ele me pediu para fazer. Mesmo eu não vendo resultado ainda, mesmo eu não vendo fruto ainda. Mas só que eu quero dizer algo para você. Vai vir o resultado, vai vir o fruto. Muitas coisas que eu plantei há anos atrás. Na minha vida, no meu casamento, relacionamento com filhos, com amigos, na minha casa, sabe? No desenvolvimento da minha casa, na construção espiritual da minha casa, construção emocional da minha casa. Tudo que o Senhor orientou, eu fui cumprindo conforme o Senhor falava. E por causa disso, o Senhor fez crescer, sabe? O Senhor amadureceu a minha vida em todas as áreas. A área que eu tenho mais dificuldade hoje é, de fato, a questão das coisas mais do profissional, do crescimento, sabe? Não é nem no espiritual, são algumas realizações que o Senhor me pediu e que às vezes eu me sinto que tô meio, sabe, demorando um pouco. Mas por quê? Eu mudei de cidade recentemente, de estado, então foi assim, um baque muito grande pra gente, então eu estou tendo que me readaptar, mas isso não é uma desculpa. Mesmo tendo tudo isso acontecido, eu tenho buscado todos os dias no Senhor alinhar a minha vida ao que Ele está pedindo para mim.
alinhar o meu tempo, me organizar, sabe? Eu tenho lutado, o dia que eu não consigo, no outro dia eu tento de novo, e assim vou indo. E por isso eu queria trazer esse vídeo para você, para te ajudar a refletir, como eu tenho refletido, porque o Senhor ministrou muito comigo essa mensagem de que Ele não deveria ter que esperar, sabe? Eu fazer nada. Eu é que preciso esperar o tempo dele. Eu preciso estar pronta naquilo que ele falou, porque eu sou serva, eu sou a filha, ele é o Deus, ele é o Pai, ele é a autoridade, ele é o soberano sobre tudo. Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor. Não é certo que o Senhor espere o servo, sabe? Que fica esperando tudo. Então, às vezes, a gente se coloca nessa posição e a gente impede que as coisas aconteçam na nossa vida. E às vezes nos perguntamos por que tá demorando? E a demora tá nisso, tá? Porque a gente não ouviu, quem sabe não entendeu, quem sabe tá distraído, quem sabe tá com preguiça, procrastinando, ou quem sabe não está nem acreditando. E por isso não faz. Talvez Deus te mandou fazer algo que parece uma loucura tremenda, sabe? Quem sabe o Senhor está te dando uma direção. Sei lá, faça um curso de inglês que eu vou te levar para fora. E você olha para você mesmo e fala, não tem nada a ver. Não vai acontecer isso comigo, me parece impossível. Olha, meu conselho é faça. Baseado nas escrituras, no meu próprio testemunho. Quando Deus diz coisas que às vezes parecem não ter sentido, faça, porque o Senhor sabe o que está falando. E se você acreditar no que o Senhor está falando, se você depositar sua fé ativa no que Deus está falando e quem Ele é, Ele vai fazer. Ele vai. Porque Ele é fiel, Ele é leal. E viver com Deus é uma grande aventura mesmo. A gente vai precisar crer no impossível, a gente vai precisar crer naquilo que parece a maior loucura, naquilo que parece que não combina com a gente não é capaz. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus dos improváveis. O Deus daqueles que não parecem ser, sabe? É o Deus dos que não são, na verdade, nada. Esse é o nosso Deus. Então, que Deus edifique a sua vida através dessa palavra e que você se levante, sabe, tenha coragem de lutar contra a procrastinação, lutar contra a preguiça, lutar contra o desânimo, contra a falta de fé, contra a incredulidade e que você se arrependa, se esse for o lugar de incredulidade daquilo que Deus falou, se arrependa da preguiça, se arrependa, sabe? E busque isso no Senhor e peça ajuda ao Espírito Santo, Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você a realizar o que você precisa realizar, Ele vai ajudar você a acreditar. O Senhor vai falar com você e Ele vai te fortalecer para que você cumpra. Mas seja um servo negligente, seja um servo que multiplica o que Deus deu na sua mão. Se Ele te pediu algo porque Ele tem um propósito grande e você faz aquele algo, Ele vai dar mais coisas para você fazer, Ele vai multiplicar as obras das suas mãos, Ele vai multiplicar os frutos das suas mãos e você vai ter uma grande colheita no tempo oportuno. Mas esse tempo deve ser esperado por mim e por você, não Deus. Aliás, eu queria deixar essa mensagem para você. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse vídeo, que vai ser ajudado por essa palavra, envia para essa pessoa. Eu peço que você inscreva no canal se você gostou do conteúdo. Estou sempre aqui falando coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, que tenho aplicado na minha vida e tem feito grande diferença para mim. E eu espero que faça grande diferença para você. Que Deus abençoe você.